Eu gostaria de, em primeiríssimo lugar, saudar todos vocês que estão me vendo através desse DVD, passagem bíblica, que está em Isaías, capítulo 60, versículo 1, que diz assim: Levante-se, meu povo, chegou a hora de a sua luz brilhar para todas as nações, porque a glória do Senhor vai surgir sobre você. Meu sincero desejo é que você, através dessa mensagem, seja iluminado também pela glória de Deus e compreenda essa mensagem que iremos passar aqui. E neste momento nós vamos falar de um assunto muito importante, a humanidade do Filho de Deus. Porque a humanidade do Filho de Deus, o assunto é a coisa mais maravilhosa que é ocorrido no céu e na terra. Só que antes de eu falar qualquer coisa, eu gostaria de também falar algo sério para você. Explicar a palavra de Deus é algo muito perigoso. É perigoso para mim, porque a Bíblia diz que para os falsos profetas virá grande condenação. Se o que eu lhe disser hoje através dessa mensagem não for a verdade, então eu estarei em apuros. Por isso que eu tenho que fazer com temor e tremor. Mas se o que eu disser através desse DVD for a verdade, então é você que deve temer e tremer. Se o que eu disser hoje através dessa mensagem for a verdade, será como se Deus estivesse falando através de uma pessoa, através de um homem. E o seu problema não será mais comigo, será com Deus e com a sua palavra. Portanto, o meu sincero desejo é que você analise essa mensagem, veja todos os textos e tire as suas conclusões e decida ao lado da verdade. É o meu sincero desejo. Nós vamos falar sobre esse assunto, a humanidade do Filho de Deus. Para iniciar esse tema, a humanidade do Filho de Deus, nós precisamos fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que iremos fazer é: por que devemos estudar a humanidade de Cristo? A segunda pergunta é: que diferença fará para mim saber se Cristo era semelhante ao Adão antes da queda ou após a queda? Isso vai influenciar na minha salvação? Essas são perguntas importantíssimas, porque ela tem que ver com a nossa compreensão da nossa salvação. Vamos considerar primeiramente um texto de Ellen White, que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 244. Diz assim: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Devemos aproximar-nos desse estudo com a humildade de um discípulo, de coração contrito. E o estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero, que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Olha que interessante esse texto. É importante nós estudarmos a humanidade de Cristo. Vamos aqui detalhar esse texto que nós acabamos de ler. No início do texto, você pode ver que tem a palavra humanidade. A humanidade de Cristo tem a ver com qual a natureza que ele veio aqui na Terra. Qual a natureza que ele assumiu? A palavra humanidade. Mas o texto continua. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Se ele é tudo para nós, devemos tratar urgentemente, entendê-la, compreendê-la. Porque algo que é tudo para nós não poderia ser importantíssimo? Mas o texto continua. Diz ainda o texto: e isto deve constituir o nosso estudo. Deve constituir o nosso estudo. Você já ouviu alguém, algum pastor, algum teólogo, algum ancião, ou até mesmo algum irmão da sua igreja dizer que não é importante estudarmos esse tema? Existem pessoas que é até excluída da igreja porque está estudando esse tema. Mas aqui o texto é bem claro: isto deve constituir o nosso estudo. E no final do texto diz o seguinte: o estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Que maravilha, né? Saber que a vontade de Deus é que nós compreendamos sobre o assunto mais maravilhoso que é ocorrido no céu e na terra, a humanidade do seu Filho. E aqui esse texto deixou claro que ela é tudo para nós, que deve constituir o nosso estudo e que aquele que cavar fundo estudando essa verdade será recompensado, porque é um campo frutífero. Agora vamos analisar um outro texto da Mensageira do Senhor. Olha só o que diz. Está no livro Comentário Bíblico, volume 7, página 904. Quando quisermos estudar uma questão profunda, devemos fixar nossa mente na coisa mais maravilhosa, quer ocorrida na terra e no céu, a humanidade do Filho de Deus. A coisa mais maravilhosa que é ocorrida na terra e no céu é a humanidade do Filho de Deus. É o assunto que nós devemos mais ocupar nossa mente, o nosso tempo, é com a humanidade do Filho de Deus. Esse assunto é tão importante. Em Gênesis, capítulo 28, no versículo
12 e 13, Jacó teve um sonho. Ele sonhou com uma escada. Vamos ver o que diz o texto. Gênesis 28, versículo 12 e 13. E sonhou, e eis uma escada, posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Aqui existem alguns detalhes importantíssimos também sobre a importância da humanidade de Cristo. Ele sonhou com uma escada, e nessa escada os anjos subiam e desciam. E o interessante é que essa escada, o topo dela alcançava o céu e a base, a terra. O que representa essa escada? Somos informados no livro Já de Todas as Nações, na página 311 e 312, de que a escada representa Jesus, que ligou a terra com o céu. O que representa o topo da escada? O topo da escada representa a divindade de Cristo. E a base da escada representa a humanidade de Cristo. Agora, olha só que coisa interessante. Se de repente eu elimino o topo da escada, a escada já não vai alcançar mais o céu. E se de repente também eu elimino a base da escada, o que vai acontecer? Ela também não alcança a terra. Aí está o perigo. Se eu entender de maneira errada a divindade de Cristo, vai influenciar na minha salvação. E não vou conseguir alcançar o céu. Se eu eliminar a humanidade de Cristo, tiver um conceito errado sobre a humanidade de Cristo, ela também não vai alcançar a terra. Portanto, eu estarei aqui desprezando a humanidade, que é o assunto mais maravilhoso, e estarei correndo risco de perder a salvação. Portanto, esse assunto é importantíssimo para nós entendermos. Agora, vamos considerar um comentário sobre essa escada. Vamos todos ler junto. A natureza humana de Cristo é apenas um dos degraus da escada. Porém, sem este degrau, você não consegue subir a escada. Ou seja, se realmente não tivesse havido alguém que, nas condições em que você está, obedeceu perfeitamente a Deus, como poderia você assegurar-se de que seria de fato possível, pela graça de Deus, realizar tal feito? É então fundamental e imprescindível que aquele que venceu a Satanás, que obedeceu perfeitamente à lei, tem estado exatamente nas minhas condições e que não tenha exercido nenhum poder ou força que não esteja amplamente disponível a nós também, a fim de que sua experiência seja-nos, de fato, um exemplo e um convite para que sigamos os seus passos, para que sejamos nós também vitoriosos pela sua graça, sendo assim qualificados como dignos da confiança do Senhor. Agora nós precisamos fazer outra pergunta sobre esse tema. Jesus veio à Terra com a natureza de Adão antes da queda ou com a natureza do Adão depois da queda? O que diz a Bíblia e os testemunhos? Vamos analisar. Agora nós vamos entrar no tema para nós podermos entender esse assunto. Segundo a Bíblia, Jesus tinha que nascer de uma virgem. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, nos diz o seguinte: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Então, segundo a Bíblia, Jesus deveria nascer de uma virgem, e isso aconteceu. Segundo a Bíblia também, Jesus tinha que viver uma vida sem pecado aqui na terra. Vamos ler o texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Ele precisava viver uma vida sem pecado. O texto nos diz o seguinte: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então esse texto deixou bem claro que aqui na terra Jesus não cometeu pecado. E ele tinha que viver aqui na terra uma vida sem pecado. Então Jesus tinha que nascer de uma virgem e tinha que viver uma vida sem pecado. Agora tem outra questão também. Ele não só tinha que viver uma vida sem pecado, ele também precisava morrer para pagar os nossos pecados. Agora vamos ver o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Então aqui deixou claro o texto que Jesus ele precisava morrer para pagar os nossos pecados, porque o homem transgrediu a lei e a lei exigia a morte do pecador. Então Jesus precisava nascer de uma virgem, viver uma vida sem pecado e ele precisava morrer para pagar os nossos pecados. Vai considerando na sua mente todos esses temas. Para morrer pelos nossos pecados, Jesus tinha que se tornar homem, porque como divino Filho de Deus, ele não poderia morrer.
E para se tornar homem, ele tinha que assumir a natureza humana. Porque se ele não assumisse a natureza humana, ele não poderia ser homem. Agora, para assumir a natureza humana, ele tinha que escolher entre os dois únicos tipos disponíveis. A natureza do Adão antes da queda ou a natureza do Adão depois da queda. Porque só existem esses dois únicos tipos disponíveis aqui na Terra. Quando Jesus veio a este mundo, Jesus tomou a natureza do Adão antes da queda ou a natureza do Adão depois da queda? Para nós entendermos isso, nós precisamos agora compreender que tipo de natureza Adão tinha antes da queda. Então nós precisamos analisar alguns textos agora para nós compreendermos que tipo de natureza Adão tinha antes da queda, para que nós possamos entender qual é a natureza que Jesus Cristo tomou. Vamos ler um texto de Ellen White, que está no livro No Deserto da Tentação, página 38. Ellen White diz o seguinte: sua natureza era perfeita, estava em harmonia com a vontade de Deus, estava sem mancha do pecado. Achava-se na força de perfeita varonilidade. Todos os órgãos e faculdades do seu ser estavam igualmente desenvolvidos e harmoniosamente equilibrados. Então, por esse texto aqui, nós acabamos de ver, Adão, antes da queda, ele tinha a natureza perfeita, não tinha nenhuma inclinação para o mal, a sua constituição era tudo perfeita. Ele não sentia dor, ele não sentia tristeza, ele não sentia cansaço, e ele não tinha nenhuma inclinação para pecar. Não era só isso, a sua natureza era também de imortalidade condicional. Vamos ver um texto que está em Gênesis 2, versículos 16 e 17, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então esse texto aqui mostra a natureza de Adão também era de imortalidade condicional. Ou seja, se ele fosse obediente, ele não morreria. Ele só morreria se ele pecasse. Então, lá no Éden, com a sua natureza perfeita, obedecendo a Deus, ele jamais morreria. Somente se ele pecasse. É que o texto está nos dizendo aqui. Adão só morreria se pecasse. O texto é bem claro. Agora nós vamos ver uma outra questão. A natureza do Adão antes da queda não podia morrer, só se ele pecasse. E Ellen White nos diz, no livro Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 225, antes da queda de Adão, Adão poderia estar certo de sua imortalidade. Agora, após a sua queda, a sua mortalidade é certa. Antes da queda, ele podia ter certeza da sua imortalidade, porque ele estava obedecendo a Deus. Só que depois da sua queda, a sua mortalidade é certa. Jesus precisava morrer para pagar os nossos pecados, para nos salvar, como nós vimos. Com a plenitude da divindade, Jesus não poderia morrer. Com Adão antes da queda também não, porque o Adão antes da queda não morreria. Então ele teve que revestir-se de uma natureza que pudesse morrer. Agora aqui está a surpreendente verdade. Se ele tivesse tomado a natureza do Adão antes da queda, nunca poderia ter morrido, a não ser que tivesse pecado. E pecar o teria desqualificado para ser nosso Salvador. Jesus só poderia morrer se ele nascesse com a natureza de Adão depois da queda, uma natureza caída. Agora vamos ver que Ellen White, a Bíblia, concorda com tudo isso que eu estou falando. Vamos ver um texto que está no livro Dons Espirituais, volume 4, na página 115. Ellen White nos diz o seguinte: Cristo uniu a decaída natureza do homem com a sua própria natureza não caída, a divina, porque só assim seria capaz de derramar seu sangue em favor da raça caída. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e a natureza do homem caído, porque só assim seria capaz de derramar o seu sangue em favor da raça caída. Somente tomando a natureza decaída do Adão depois da queda é que Jesus poderia morrer. Se não fosse assim, não tinha condições dele morrer para pagar os nossos pecados, segundo os textos que nós acabamos de ler. Aqueles que dizem que Jesus veio com a natureza do Adão antes da queda estão sugerindo que Jesus pecou, porque Cristo morreu, então ele pecou para poder morrer. Esta é a conclusão lógica que nós chegamos. Eles acusam os pós-lapsarianos de estar dizendo que Jesus pecou porque Jesus tinha tendências herdadas, inclinações para o mal, como nós temos. Só que eles, os pré-lapsarianos, que têm que verificar a sua crença, porque se eu digo que Jesus tomou a natureza do Adão antes da queda, eu estou dizendo que Jesus pecou então para poder morrer, porque ele morreu para pagar os nossos pecados, como nós tivemos a certeza que ele morreu na cruz do Calvário. E é grave afirmar que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Vamos ver o porquê. Primeiro, ele não poderia morrer para pagar nossos pecados. Segundo,
ele pecaria para se sujeitar à morte. Terceiro, quem afirma que Jesus não vê em carne pecaminosa é o anticristo. Nós vamos ver um texto agora que está em 1 João capítulo 4, versículo 1 até o 3, que diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então esse texto nos mostra algumas coisas. Primeiro, para nós identificarmos um falso profeta, um anticristo, João nos dá a dica. Se essa pessoa dizer que Jesus não veio em carne, essa pessoa não é de Deus. Mas em que carne? A Bíblia diz lá em Romanos 8, 3, que Jesus veio aqui nessa terra em semelhança de carne pecaminosa. Então, os anticristos dizem que Jesus veio neste mundo com a natureza diferente da nossa. Ou seja, ele não veio em carne, porque a divindade não poderia assumir, vir aqui nesse mundo e participar da natureza pecaminosa. Isso era uma doutrina de Babilônia. Você pode ver lá em Daniel, capítulo 3, que os babilônios diziam que a divindade não poderia habitar aqui na humanidade pecaminosa. O anticristo deixa bem claro. Ele confessa que Jesus Cristo não veio em carne pecaminosa. E esse texto está deixando claro que Jesus veio em carne. E lá em Romanos responde que foi em carne pecaminosa. Agora, outro motivo porque é grave afirmar que Jesus tomou a natureza do Adão antes da queda, sendo então diferente de nós, ele não poderia ser o nosso exemplo. Quinto, ele não poderia ser tentado como nós, contradizendo a Bíblia que diz que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, uma coisa interessante, em Hebreus 4,15, está escrito que Jesus foi tentado como nós em tudo. Adão e os anjos foram tentados antes da queda, mas não como nós. E Jesus foi tentado como nós. Ellen White diz: a aprovação de Cristo foi muito maior do que a de Adão e Eva, pois ele assumiu a nossa natureza decaída. Então aqui está bem claro que os anjos lá no céu, eles foram tentados, Adão antes da queda foram tentados, mas não foi tentado como nós, porque nós temos a natureza decaída. E Jesus, ele foi tentado como nós. Ele não foi tentado como Adão antes da queda, nem com os anjos que foram tentados e caíram, porque os anjos estavam em natureza santa. Jesus e nós estávamos em natureza pecaminosa, em semelhança de natureza pecaminosa. O sexto motivo, não está de acordo com a verdadeira mensagem da justiça pela fé, que Deus nos enviou em 1888, por intermédio dos pastores. A mensagem deles é uma preciosa mensagem. A mensagem de 1888 deixa claro que Jesus, ao vir este mundo, ele tinha uma natureza pecaminosa e ele tinha tendências para pecar como nós temos, só que ele jamais cedeu a essas tendências. Nós temos duas categorias de tendências: as tendências herdadas e as tendências cultivadas. As tendências cultivadas é o ato de ceder as herdadas. Jesus não, Jesus só tinha as tendências herdadas que ele herdou dos seus antepassados. Nós não, nós temos as herdadas e as cultivadas. Jesus, ele jamais pecou, portanto ele não cultivou nenhuma das tendências herdadas. A mensagem de 1888, trazida por Wagner Jones, é uma preciosa mensagem. Ellen White aprovou, está no livro Eventos Finais, na página 172, diz que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou uma preciosa mensagem através desses dois homens, Wagner e Jones. E a mensagem deles deixa claro que Jesus tinha a natureza como a nossa, com todas as tendências, só que jamais pecou, nem em pensamento. Da mesma maneira que nós também, pelo poder de Cristo, podemos não ceder a essas tendências herdadas e não ceder mais às cultivadas. A justiça de Cristo, portanto, quando eu recebo a justiça de Cristo, ela me cura do pecado que eu cometi e previne que eu caia novamente neste mesmo pecado. Ela é, ao mesmo tempo, cura e prevenção. Portanto, é grave afirmar que Jesus Cristo tomou a natureza do Adão antes da queda, porque não está de acordo com essa preciosa mensagem. E outra coisa também, não está de acordo com os testemunhos de Ellen White, que diz exatamente o contrário. Vamos ver, por exemplo, um texto que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 139. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros por causa de nossos errôneos pontos de vista sobre a natureza humana de nosso Senhor. Quando conferimos à sua natureza humana um poder que não é possível ao homem possuir em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza da sua humanidade. Quando nós dizemos que nós passamos por um conflito maior do que Cristo, nós estamos destruindo
a sua humanidade. Todas as tentações que Cristo passou, ele foi tentado em tudo como nós. E ele pode nos socorrer em todas essas tentações. Olha só esse outro próximo texto, que está no livrinho chamado Cristo Tentado Como Nós Somos, de 1894. Olha só o que diz. Muitos dizem que Jesus não era como nós, que ele não estava como nós estamos no mundo, que ele era divino. Então nós não podemos vencer como ele venceu. Mas isto não é verdade. Verdadeiramente, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas ele tomou sobre si a semente de Abraão. Um dia eu fui nos céus e comprei essa revista, Parousia, e está falando sobre o perfeccionismo, que foi feito por vários teólogos. São mais de 6 teólogos que fizeram essa revista. E eu confesso a vocês que quando eu li o editorial, fiquei espantado. O que ele diz aqui, o pastor Amin Rodou no editorial, contradiz diretamente a esse texto que nós acabamos de ler aqui. O texto diz, muitos dizem que Jesus não era como nós e que não podemos vencer como ele venceu. Mas eu vou ler para vocês aqui o que o pastor Amin Rodou, nessa revista, na página 6, nos diz. Olha só, ele diz assim, em respostas a essas bizarrices, falando de Jones e Wagner, devemos lembrar primeiramente que, segundo as Escrituras, os cristãos não são chamados para vencer como Jesus venceu. Olha que coisa terrível, contradizendo esse texto. Eu vou ler para vocês novamente esse texto de Ellen White. É muito importante nós lermos. Ele diz aqui que nós não poderemos vencer como Jesus venceu. E olha só o que Ellen White nos diz. Muitos dizem que Jesus não era como nós, que ele não estava como nós estamos no mundo, que ele era divino e que não podemos vencer como ele venceu. Mas isto não é verdade, irmão. Aqui está claro nesse texto de que o que o pastor Amin Rodou disse aqui foi uma profunda aberração. Que Deus realmente tenha misericórdia dos nossos teólogos. Porque se eu for fazer PhD para combater a mensagem de Deus, eu prefiro não fazer. Diz claramente que nós podemos vencer como Jesus venceu. E ele continua aqui nessa revista dizendo que não é como Jesus venceu, mas por que Jesus venceu. Mas o texto de Apocalipse 3:21 deixa claro, Jesus nos chama para vencer como ele venceu. Não é porque ele venceu. Ele está pegando as palavras de Deus e mudando. E o que diz lá em Apocalipse? Que nós não devemos nem tirar, nem acrescentar a palavra do Senhor. Então, irmãos, aquilo que eu disse no início, se eu estou pregando a palavra de Deus de maneira errada, então eu tenho que temer e tremer. Deus realmente tem misericórdia. Esse outro texto de Ellen White, no livro Manuscript Releases, no volume 10, na página 176, diz algo também interessante. Ele, Cristo, tinha a mesma natureza que o pecador. Sabe, aqui realmente está muito claro. Ele tinha a mesma natureza que o pecador. Quem é o pecador? Não somos nós? E qual é a nossa natureza? Não é pecaminosa? Não é com tendências para pecar? Então deixa bem claro aqui o texto que ele tinha a mesma natureza que o pecador. Qualquer criança entende. Medicina e Salvação, página 181. Ele tomou sob a sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. O que diz o texto? Ele tomou sobre si a nossa pecaminosa natureza. Agora, como é que podemos sair desse texto? Como é que podemos dizer então que Jesus era diferente de nós? Então na década de 1950, o pastor Andrisa, quem foi o pastor Andrisa? No livro Em Busca de Identidade, eu vou mostrar para vocês aqui, este livro Em Busca de Identidade, na página 170, nos mostra claramente que o pastor Andrisa, ele era um dos maiores teólogos que a igreja adventista tinha na época. E era unânime para o adventismo que Jesus tinha tomado a natureza do Adão depois da queda. E que nós poderemos vencer, e que a última geração poderá vencer o pecado e está preparada para ser trasladada. Na década de 1950, 18 encontros com alguns evangélicos, Barnhouse e Walter Martin. Após esses 18 encontros, foram mudadas as nossas doutrinas. Os pastores Walter e Barnhouse chegaram para o nosso pastor e falaram o seguinte, não poderemos tirar vocês da categoria de seita, porque vocês estão dizendo que Jesus Cristo tomou a natureza do Adão depois da queda, tinha natureza pecaminosa, que Jesus era gerado, que os escritos de Ellen White devem ser considerados como a Bíblia. Então, eles levaram essas perguntas para eles. E após essas 18 reuniões, o que aconteceu? As doutrinas nossas do adventismo foram mudadas. Os homens passaram a dizer que Jesus tomou a natureza do Adão antes da queda, passaram a dizer que Jesus não tinha tendências. Os escritos de Ellen White não devem ser considerados mais como inspirados pela Bíblia, com a mesma categoria. Então, nesse momento, eles fizeram um livro que chama Questões sobre Doutrina. E quando eles fizeram esse livro, Andrisa se levantou e Andrisa disse o seguinte, leu o livro e viu que o livro não estava de acordo com as nossas doutrinas e que estava contradizendo tudo que o Espírito de Profecia disse e que a Bíblia diz a respeito da humanidade de Cristo. Então ele disse o seguinte, se eu ficar
com essa nova teologia que entrou em nossa igreja, eu teria que rejeitar os testemunhos. Se eu ficar com os testemunhos, teria que rejeitar a nova teologia. Não tem outra alternativa. E eu falo as mesmas palavras que ele falou. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui deixa claro que Jesus tomou a natureza pecaminosa. Só que a nova teologia está dizendo que não. Que Jesus não tinha as tendências herdadas como nós temos. Então veja só, se eu ficar com a nova teologia, eu vou ter que rejeitar os testemunhos. Se eu ficar com o testemunho com a Bíblia, eu vou ter que rejeitar a nova teologia, não tem outra alternativa. Olha só o seu outro texto, que também está em Dons Espirituais, volume 4, na página 115 e 116. Estava nos planos de Deus que Cristo tomasse sobre si mesmo a forma e a natureza do homem caído. Então estava no plano de Deus desde a eternidade, quando o Pai e o Filho se reuniu naquele concílio, de que Jesus deveria vir nessa terra com uma natureza decaída. É o que nós acabamos de ver no texto. Vou repetir para você. Estava nos planos de Deus que Cristo tomasse sobre si mesmo a forma e a natureza do homem caído. Não só a forma, mas a natureza do homem caído. Muitos teólogos usam o texto de Romanos 8,3, que diz que Jesus veio em semelhança de carne do pecado, para dizer que Jesus não era igual a nós. Só que essa mesma palavra, homoioma, está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, falando que Jesus tinha forma semelhante a nossa. Ora, se é diferente lá em Romanos, teria que ser diferente aqui. Então Jesus não teve a nossa forma, porque foi a mesma palavra. Não podemos acreditar no que, infelizmente, muitos de nossos ministros estão explicando. No livro Cristo Tentado Como Nós Somos, na página 4 e 11, num sermão de 1894, Eliot nos diz o seguinte: ele teve que batalhar contra as inclinações do coração natural. Então esse texto deixa claro que Jesus tinha inclinações naturais que ele herdou dos seus pais. E ele teve que batalhar para ele não ceder a essas inclinações, como nós também temos que batalhar para não ceder a elas e não cultivar mais as que nós cultivamos. Agora presta atenção nesse outro texto que está em Atos dos Apóstolos, página 472. Em tudo foi feito semelhante aos irmãos. Tornou-se carne exatamente como nós somos, como está lá em Romanos 8,3. Ele soube o que significa ter fome, sede e cansaço. Foi sustentado pelo alimento e restaurado pelo sono. Foi estrangeiro e peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Foi tentado e provado como são os homens e mulheres de hoje, vivendo, contudo, uma vida sem pecado. Esse texto nos diz aqui que Jesus foi tentado como nós em tudo, como são tentados os homens e as mulheres. Olha, eu ouvi uma palestra na minha igreja, de um teólogo que foi falar sobre a humanidade de Cristo, e lá ele deixou claro que Jesus não poderia ser tentado como as mulheres, porque Jesus era homem. Jesus não poderia ser tentado como um rico, porque Jesus era pobre. Jesus não poderia ser tentado como um casado, porque Jesus era solteiro. Só que aqui esse texto está deixando claro, desmascarando também esse erro. Deixou claro aqui, ó. Ele foi tentado e provado como são os homens e mulheres de hoje. Então, Jesus foi tentado também como uma mulher é tentada. Está muito claro. Muito claro. Você toma a sua decisão. Nesse outro texto, que está na revista Signs of the Times, Os Sinais dos Tempos, de 9 de abril de 1894, Eliot também diz algo muito importante que nós precisamos compreender. Olha só o que ela diz: as palavras de Cristo encorajam os pais a trazerem suas crianças a Jesus. Elas podem ser geniosas e possuir paixões como aquelas da humanidade, mas isso não nos deveria intimidar de as trazer a Cristo. Agora presta atenção: ele abençoou as crianças que possuíam paixões iguais às suas próprias. Esse texto está dizendo que Jesus tinha paixões iguais às nossas. Mas que paixões que eram essas? As paixões naturais, as paixões herdadas. Não eram as paixões cultivadas que os seres humanos têm. Porque Jesus jamais cedeu à tentação. Mas ele tinha inclinações, como as crianças têm, como nós temos. Agora, volto a repetir, ele jamais cedeu a essas tentações. Jesus ele veio como homem e mostrou que nós podemos também não ceder às nossas tendências herdadas e também não cultivar mais as que nós cultivamos, pelo seu poder, assim como ele, pelo poder do Pai, conseguiu vencer todas essas tendências. E o texto é bem claro, que ele tinha paixões iguais às crianças. Nós precisamos entender outra coisa. Jesus ele tinha duas naturezas. Quais são? Primeiro, a divina, que ele possuiu e a trouxe do céu. Então, como ele era pré-existente, ele tinha que vir com a natureza divina, porque ele era pré-existente, ele não poderia deixar de existir e só vir com uma natureza aqui. Então ele tinha que vir com a sua natureza. Então a primeira natureza foi a divina, que ele trouxe do céu.
E a segunda, a humana com tendências hereditárias ao mal, que herdou como qualquer um de nós ao nascer da Virgem Maria. O que diz a Escritura? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Cristo, também participou dessa condição humana. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Em todos os aspectos e não em alguns aspectos. Então aqui está deixa claro que em todos os aspectos ele era como nós. Então ele tinha, voltando a repetir, então ele tinha duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina que ele trouxe quando ele veio aqui na Terra. Ao nascer de Maria, Jesus não era exatamente como qualquer outro bebê, porque nenhum bebê nasce com uma natureza divina. Mas no tocante à sua humanidade, esta era precisamente como a nossa, ao nascermos. Nós, por termos consentido com o pecado, corrompemos a nossa natureza humana. Já ele, Cristo, por nunca ter consentido com qualquer pecado, não corrompeu a sua. O que não quer dizer que a dele não tivesse as mesmas tendências ao mal hereditário como fomos gerados. Jesus era diferente de nós, porque quando ele veio à Terra, ele veio com a natureza divina. E nós, ao nascermos, nós não nascemos com a natureza divina. Então, veja só, o Pai uniu a natureza divina do seu Filho com a humana. E Ellen White diz lá no livro A Ciência do Bom Viver, na página 180, a humanidade unida à divindade não comete pecado. Então, o que o Pai fez? Ele uniu a divindade de Cristo com a nossa humanidade. E a sua divindade combatia contra a nossa natureza carnal e ele venceu. Da mesma maneira, nós, quando nós nascemos, nós não nascemos com a natureza divina. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a nascer de novo e Jesus implanta em nós a natureza divina, une a natureza divina com a humana. Então a natureza divina com a humana não comete pecado. Por quê? Porque nós passamos a ser seres espirituais. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que o quê? Que se nós tivermos em espírito, não vamos satisfazer a concupiscência da carne. O espírito combate contra a carne. Então, quando Deus implanta a natureza divina em nós, nós passamos o que? A viver a lei de Deus. Antes do novo nascimento, é impossível o homem obedecer a lei de Deus. Mas essa impossibilidade acabou quando nós aceitamos a Cristo e Cristo imputa a justiça de Cristo. E nós passamos o quê? A estar de acordo com a santa lei de Deus. E jamais iremos cair em pecado. Porque o poder de Cristo vai nos guardar. Assim como o poder do Pai guardou seu Filho. Eu preciso fazer um comentário sobre uma carta que Ellen White escreveu ao pastor Baker. Porque essa carta ela tem causado uma certa confusão a alguns irmãos. E eu gostaria de ler algumas coisas sobre o que Ellen White falou ao pastor Baker. E para nós tentarmos entender o que realmente ela quis dizer. A carta a Baker, ao pastor Baker, foi enviada por Ellen White em 1895. E olha só o que ela diz. Seja cuidadoso, extremamente cuidadoso, ao apresentar a natureza humana de Cristo. Não apresente as pessoas como um homem com propensões ao pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro, imaculado, sem mancha de pecado. Foi feito à imagem de Deus. Podia cair e caiu pela transgressão. Por causa de seu pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes para a desobediência. Mas Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que a natureza humana é tentado. Podia ter pecado, podia ter caído, mas nem por um momento houve nele qualquer propensão para o mal. Foi assediado pelas tentações no deserto, como Adão foi assediado pelas tentações no Éden. Então nós vimos aqui nesse parágrafo que nós lemos aqui, Ellen White falando que para o pastor Baker ser extremamente cuidadoso quando ele fosse tratar da natureza humana de Cristo e que ele não devia apresentar Jesus Cristo apresentando como propensões para o pecado. E o que é propensões? Se você for no dicionário, você vai ver que propensões é o mesmo que inclinações. E quais as inclinações? Aqui ela está referindo às inclinações cultivadas. Olha só esse outro texto aqui. Ó. Ele diz assim, ó, podia ter pecado, podia ter caído, mas nem por um momento houve nele qualquer propensão para o mal. Quando ela está falando aqui que em nenhum momento houve nele qualquer propensão para o mal, ele não está falando
das tendências herdadas. Ele está falando das cultivadas, porque ele jamais cedeu à tentação. Então, muitos teólogos usam essa carta a Baker para contradizer, para dizer que Jesus não tinha tendência. Olha, nós vimos nos textos aqui, Ellen White deixando claro que Jesus tinha inclinações para pecar como nós temos. Então, como é que ela diz que tinha e depois ela fala que não tinha? Então, nós precisamos separar. Quando ela fala que Jesus não tinha propensões para pecar, ela está dizendo que Jesus não cultivou as tendências que ele herdou. Como nós, ao nascermos, herdamos, só que nós cedemos, só que Jesus não cedeu. Ele jamais pecou. Então, que fique claro que ela não está se contradizendo e que ela não está dizendo que Jesus não tinha tendência. Ela está dizendo que Jesus não cultivou as tendências herdadas. Ele jamais cedeu. Então, como ele jamais cedeu, ele jamais cultivou. Então, não devemos apresentar Jesus de maneira nenhuma como dizendo que ele tinha as propensões que nós temos quando nós pecamos. As paixões terríveis que nós temos quando nós cedemos às tentações. Jesus jamais cedeu. Ele tinha essas tendências, mas ele permaneceu dizendo não quando todos os homens passou a dizer sim. Então, que fique claro, essa carta a Baker não está dizendo que Jesus não tinha as tendências herdadas, mas que ele não tinha as cultivadas. Eu gostaria de concluir esse tudo aqui, dizendo para você que esse assunto sobre a humanidade de Cristo é um assunto importantíssimo e tem gerado muitas controvérsias na igreja, mas como você viu nessa mensagem, está tudo muito claro, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, que Jesus ao vir aqui, ele tomou a natureza nossa, a natureza pecaminosa. Só que, pelo fato de ele ter tomado a natureza pecaminosa, não significa que ele pecou. Porque eu assisti, como eu falei, uma palestra na minha igreja, que o teólogo disse que se nós dizemos que Jesus tinha tendências para pecar, estamos dizendo que Jesus pecou. E tendências para pecar não é pecado. O problema é que nós estamos confundindo natureza, pecado como natureza. E pecado não é natureza. Ellen White diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 320, que a única definição dada nas Escrituras para pecado é transgressão da lei. São atos. E não é uma condição. O que está acontecendo é que nossos teólogos estão dizendo que pecado é mais do que atos, é uma condição. Como Martim Lutero falou, como a barba, você tira e ela volta, tira e ela volta. Mas não é assim. Nós não somos culpados de termos herdado a natureza de Adão, mas Jesus herdou a nossa natureza e nem por isso ele era um pecador, porque não sou eu que estou dizendo. Como nós vimos os textos, é a Bíblia e os testemunhos, que Jesus ele precisava ser semelhante a mim, porque ele precisava descer até onde a humanidade estava. E ele veio me buscar aonde eu estava. Precisava salvar-me aonde eu me encontrava, lá no lamaçal do pecado, com a minha natureza decaída. Então, Jesus ele demonstrou diante de todo o universo que não só o Adão antes da queda poderia guardar a lei, mas que todos os seres humanos em natureza pecaminosa também podem guardar a lei. Lá em Apocalipse, capítulo 14, no versículo 1 até o 5, deixa claro que os 144 mil vencerão o pecado e não cairão em tentação e terão caráter perfeito. E eles tiveram caráter perfeito em quê? Em natureza, em carne pecaminosa. Se Jesus não teve a natureza pecaminosa, se Jesus não tinha as tendências como nós temos, os 144 mil lá no céu vai dizer assim, Jesus, olha, nós somos mais vencedores do que você, porque nós tínhamos a natureza decaída e nós tínhamos tendência e nós conseguimos guardar a lei. E o Senhor, para fazer isso, o Senhor veio com a natureza diferente da minha. Vê se pode. Então, esse é um assunto sério. E meu sincero desejo é que você assista novamente esse DVD, assista essa mensagem, a mensagem que o Alexandre pregou aqui, falando sobre a mensagem de justiça pela fé, e procure mais saber sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você será iluminado, como aquele verso que eu li no início, que Deus quer iluminar o seu povo, e você precisa se levantar. E mais ainda, a Bíblia diz que todo que é de Deus ouve a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Por isso eu tenho a plena certeza de que se você for um sincero pesquisador da verdade, você compreenderá essa mensagem que você acabou de ouvir. Agora eu vou terminar com uma última pergunta, e você fique com ela na sua mente. Depois de você ouvir essa mensagem tão maravilhosa,
de ter analisado todos esses textos, qual será a sua posição com relação a tudo que você ouviu? Que Deus ajude você a tomar uma decisão firme lá de